Então, vamos lá. Eu vou tentar agora trabalhar em cima de uma questão de repetição condicional, beleza? Como, teoricamente, aqui vai ser um dos primeiros contatos com esse assunto, então eu vou tentar falar de forma bem detalhada, certo? Qualquer dúvida, podem interromper, fiquem à vontade. Então, vamos tentar introduzir esse conceito aqui ó, de repetição condicional nessa questão aqui da média de 4 alunos, certo? Então, para isso, a gente vai tentar primeiro entender bem direitinho qual é esse problema. Que problema é que a gente tem aqui para resolver, né? Então, o programa, o texto, ele é bem detalhado, esse texto, né? Ele começa assim, né? A gente precisa calcular a média de 4 alunos, né? E o programa, ele vai pedir 2 notas, né? E a partir dessas 2 notas, para cada aluno vai ter 2 notas, e para e a cada 2 notas eu calculo a média, né? Só para vocês verem aqui no exemplo, eu tenho 3 e 3. O que significa esses 3 e 3? É a nota do primeiro aluno, digamos, a primeira nota do primeiro aluno, e também, aqui do primeiro aluno ainda, a segunda nota. Peguei a nota um e a nota 2 do primeiro aluno, somei, dividi por 2, achei a média. Aí depois segue. Aí depois eu vou digitar, o terceiro número é a primeira nota do segundo aluno. E aí o quarto número, né, esse número em sequência, é a segunda nota do segundo aluno. Somos dois e acho a média, tá vendo? E por aí vai. Olha como a gente está repetindo o processo. Pega uma nota, pega a primeira nota, pega a segunda nota, faço o cálculo da média, né? Acho a média e apresento, né? Aí depois, né? Cadê? Na verdade, é isso aqui, né? Vamos na sequência. Pega uma nota, pega outra nota, calcula a média, apresenta. Pega uma nota, pega a segunda nota, calcula a média, apresenta. Pega uma nota, pega outra nota, calcula a média, apresenta. Pega uma nota, pega outra nota, né? Segunda nota, calcula a média e apresenta. Então, observe que eu estou repetindo uma sequência de comandos, né? Então, se a gente observar, quais são os comandos que estão se repetindo? A repetição de comandos é pegar 2 notas, né, de uma pessoa, de um aluno, calcular a média e apresentar. Então a gente tem que sempre que for resolver uma questão de repetição, entender quais são as ações, né, quais são os passos que estão se repetindo, né? O que está acontecendo de forma repetida, beleza? O primeiro passo é identificar isso. O que é que está se repetindo? Então a gente sabe que o que se repete é ler a nota um, ler a nota 2, calcular a média e apresentar. Isso se repete, né? E aqui, ó, ele já diz, ó, isso se repete quantas vezes? Ele já diz aqui, ó, vai se repetir 4 vezes, né? Então vai ser sempre, esse processo vai se repetir 4 vezes, porque essa questão aqui, ó, esse problema, diz que é 4 vezes, mas podia ser 4, 10, 20, 30, podia ser também uma quantidade determinada. Repita até eu pedir para parar, né? Repita, né, até chegar no aluno, no último aluno da classe, né? Enfim, aí a gente pode repetir também em diversas condições, né? As condições a gente vai ver, né? Então você vai criar uma variável para ser o contador. Olha aí, ó, entra outro conceito bem interessante, né? O contador. O que é esse contador? Qual o papel desse contador, né? Em programação, esse contador aparece de forma muito recorrente, né? Em quase todo canto tem um contador. Acho que 50% dos casos vai ter um contadorzinho ali para ajudar a gente a fazer alguma operação maior. Nesse caso, qual o papel desse contador? Eu tenho que repetir, né? Se eu tenho que repetir, eu vou repetir algumas vezes. E se eu tenho que repetir algumas vezes, eu preciso de uma variável que vai me ajudar a saber quantas vezes eu repetir, para eu não me perder. Eu preciso repetir 4 vezes, então eu preciso de uma variável que diga, ó, já contou uma vez, ok? Pronto. Já contou 2 vezes, ok? Já contei 3 vezes. Já fiz esses comandos 4 vezes. Ah, chegou 4 vezes, beleza. Então, eu preciso desse contador para indicar quantas ocorrências daquela repetição já aconteceram, beleza? E ele já diz aqui, ó, o contador começa com 0, né? Ou seja, a gente pode pensar na ideia, ó, o programa começou agora, repetiu alguma vez? Nada, zero repetição, nada se repetiu, nada aconteceu. Aí quando o programa começa a executar, aí no final, né, do código, né, no final do escopo, né, do corpo lá do while, aí de fato eu tenho a primeira repetição, né? né?
você vai definir uma condição no comando while. Então, eu tenho que definir uma condição, né? E aí essa condição, ela vai dizer o seguinte, que o meu código pode repetir enquanto esse contador for menor que 4, né? Então, isso aqui é a ideia de como é que vai parar. Eu preciso, ok, repetir, eu repito, vou repetir. Vou repetir infinitamente? Não. Repito, de acordo com essa questão, uma quantidade limitada de vezes, ok. Mas, até quando eu vou repetir, né? Como é que eu consigo é, falar para o meu programa, falar para o meu código que ele tem que repetir e tem um limite de repetição? Como é que eu escrevo? Como é que eu expresso essa ideia de limite, de ter um ponto, de ter um momento que ele tem que parar de repetir? Então, eu vou criar uma expressão, vou imaginar da seguinte forma. Ok, programa você vai repetir, né? Código, né? Você vai repetir. Mas você vai repetir enquanto o contador for menor do que o meu limite. Então, repete enquanto o contador for menor que o limite. Então, a gente tem essa ideia. Eu vou repetir enquanto, por quê? Eu vou usar uma expressão lógica. Olha de novo uma expressão lógica. A mesma expressão lógica do if, que a gente usa lá no if, a gente vai usar aqui também. Então, eu vou repetir, né? É, enquanto eu vou repetir enquanto a condição for verdadeira, né? Então, enquanto essa condição for verdadeira, eu vou repetir, beleza? Então, nesse caso, eu vou repetir enquanto o contador for menor que 4, enquanto isso for verdadeiro. Enquanto o contador menor que 4, ou seja, se contador menor que 4, repete. Se contador menor que 4, repete. Se contador menor repete. Então, já que é uma repetição, eu chamo de enquanto. Ao invés de usar o if, eu chamo de enquanto, beleza? É, E aí, ó, no final da estrutura do while, antes de fechar, né, essa estrutura, né, antes de fechar o corpo do while, eu tenho que fazer com que, de fato, esse contador registre a, 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 a passagem, né, uma passagem do código, ou seja, registre que já houve uma ocorrência da execução daqueles comandos. Se houve uma ocorrência, eu vou fazer com que esse contador ele evolua, né? Eu vou fazer com que esse contador ele registre mais um, mais um número, né? Ele incremente mais um número, né? Ele começa com zero, ok. Depois que eu concluir uma repetição, eu tenho que dizer, ó, já terminei uma repetição, vamos contabilizar essa repetição. Como é que eu contabilizo? Eu recupero o valor anterior. Quantas vezes eu já contei? Ah, já contei 0 vezes. Ok, então acrescenta mais um aí. E aí vai ficar contador, contador mais um, né? Ah, se digamos que eu já estou em 3. Ok, já contei 3 vezes. E aí eu vou contar a próxima. Então vou recuperar o 3 e somar mais um. Beleza? E aqui, no finalzinho, ele diz, ó, em resumo, usa a estrutura abaixo, né? Ele já dá uma ideia aqui, ó, uma estrutura para a gente não se perder. Então a estrutura básica é essa. O contador, obrigatoriamente, né? A gente tem que inicializar o contador para sinalizar, ó, ainda nada aconteceu ainda. Eu vou ter que dizer qual é a condição, né? A condição em que ele vai repetir, nesse caso, repete enquanto o contador for menor que 4, né? Enquanto o contador não contar 4 vezes, né? Não passar de 4 vezes, ele vai repetindo. Contador, está em 0, tá, então pode repetir. Contador, repetir uma vez, ok, está em 1, né? Repete. Está em 2, repete. Está em 3, repete. Está em 4, opa, já foi as 4. Não precisa mais contar. Então, não precisa mais repetir. Para a repetição, e esse while aqui, ó, ele não deixa mais ser executado o código dentro dele quando essa condição for falsa, ou seja, quando o contador tiver de fato contado 4 vezes, beleza? É, e aqui ele dá uma sugestão, né, para toda vez que a gente usar um alerta, a gente botar um barra N para aqui o número de saída, tá vendo? Toda vez que calcular a média, bota um barra N para que aqui no loop fique um debaixo do outro. Pessoal, entendeu a ideia geral aí? Beleza? Entendeu a ideia geral? É, Então, vamos lá. Qualquer dúvida, me avisa aí, beleza? Então, vamos lá. Então, a ideia de como é construída está aqui, gente. Ficou bem direitinho. Então, agora vamos pegar essas ideias todas e colocar no código, né? Primeiro passo, eu vou identificar o código. Qual é o código central? Vamos pensar aqui no código central, o código base. Aquele código base, aquele código que vai repetir o tempo todo. Eu tenho basicamente nota 1, né? Nota 1, nota 1. Eu tenho o passe int, né?
eu tenho o prompt, e tenho aqui entre com a nota 1. Beleza? Aí agora eu tenho também a nota 2. Nota 1, passe int não, passe float, né? Já que nota vai ser o número real, né? Pode ter o número real. Passe float, prompt, ok, entre com a nota 2. E agora, tenho nota 1, vou calcular a média. Média, quem é a média? Nota 1 mais nota 2. Beleza? Vou somar tudo isso e dividir por 2, né? Dividir por 2 e aí dá um alert da média, né? Média. E aí eu vou dar um barra N aqui para ir para o line. Beleza. Aqui resolve para um aluno, né? Ah, professor, mas eu posso pegar e sair repetindo aqui, né? Para um aluno, ó, resolve para 2, resolve para 3, resolve para 4, resolve para 5, para 6, blá. Só que se tiver 1000, né? Se tiver milhares de operações para fazer, esse negócio de ficar copiando e colando vai ficar complicado, né? Então, a gente vai tentar usar aqui nosso recurso, né, de repetição. Quem é a repetição? A repetição é o while. O nome dele, ó, o nome do comando de repetição é while. Pronto. Eu lembro que o contador começa com 0, né? O contador começa com 0. E aí o que acontece? Eu tenho agora a minha estruturazinha, ó. Montei minha estrutura básica, um contador começando com 0. Tem um while, uma expressão, certo? Aí eu tenho que lembrar que, ok, concluir, depois que ele executar, ele vai executando linha por linha. Depois que eu concluir esta execução, né, concluir essa execução, o que é que vai acontecer? O contador, ele vai ser incrementado. Vou ter que dizer, ó, contador, registra aí que aconteceu, registra aí que aconteceu uma, uma, uma passagem desse código aí. Esse código já foi executado uma vez, né? Registra mais um, então registra mais um. Registra mais um recupera o valor anterior, soma mais um e guarda aqui, né? Lembrando que do lado direito executa, né? Depois o que for resolvido aqui, né? O que gerar dessa expressão, atualiza aqui o contador. Então antes era 0, depois soma mais um, atualiza o contador. E o contador vai estar sempre atualizando. Beleza? Ok, aí faltou o quê? A expressão. Eu tenho que saber, ok, contador. Você vai repetir quantas vezes? Você vai repetir enquanto for menor que 4, né? Então, repete a primeira vez no 0, ok. Aí vai para 1, aí depois vai para 2, vai para 3. Quando for para 4, aí 4 menor que 4 dá falso. E aí eu concluo esta repetição. Beleza? Vamos testar aqui? Beleza. Então, realizou esse teste, tá ok aqui, né? Só tinha um caso de teste aqui nesse caso. Beleza? Dúvidas, pessoal?